Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese. Nós vamos retomar o estudo a partir do capítulo 14, finalizar aqui o item 21, capítulo 14, Os Fluidos. E o Alexandre até contava uma história que, infelizmente pelo tempo, ele acabou não concluindo o raciocínio, mas nós vamos fazer a leitura aqui do último parágrafo, que tem tudo a ver com a história que ele colocava para a gente, a sua construção de raciocínio, para o ouvinte compreender melhor a conclusão dele. Kardec diz o seguinte aqui no último parágrafo: as moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruam-se esses focos e as moscas desaparecerão. Os maus espíritos, da mesma forma, vão para onde o mal os atrai. Eliminando-se o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. E aí, Alexandre? Meus irmãos, votos muita paz para todos. Eu me retrato, no último, como o André colocou, no nosso último programa, em função do tempo, falamos tanto de vigilância, eu fui vigilante com o tempo. Mas vamos lá. Nós narrávamos um episódio familiar de uma família, Sim. Que estava vivenciando um processo obsessivo, e na casa espírita, num determinado momento, a entidade que prejudicava aquela família narrou que ele não conseguia mais influenciar a família justamente pelas preces da criança. Então, basicamente foi isso. E que, justamente por agora, está vinculado a eles. E automaticamente a instituição, já que a família transformou seus hábitos, os seus pensamentos, passaram a orar. Sim. Ele também, e aí ele foi doutrinado. Então, a família aprendeu a educar as suas vibrações, não é isso? Trabalhando as causas, porque não vai atrair outras moscas, E ele, por sua vez, também aprendeu coisas boas. Então, de alguma forma, é apenas concluindo, porque essa passagem real, traduz um pouco, ilustra o que nós estamos aprendendo. E você narrando esse fato, Alexandre, eu me recordei também de um acontecimento lá no posto espírita de Caridade, posto de emergência Caridade Bezerra de Menezes, lá de Cascadura, da qual durante alguns anos fiz parte, mas ainda estou ligado a eles pelo coração e pelos laços espirituais, apesar de não estar mais indo lá aos trabalhos já há algum tempo. E nós havíamos terminado uma reunião e aconteceu uma coisa que, se você for olhar do ponto de vista doutrinário, é uma coisa até equivocada. Acabou a reunião e nós estávamos ali sentados, conversando animadamente, e animosamente, falando ali de amenidades e coisas simples do dia a dia, comentando ali alguma coisa, e de repente um dos médiuns de incorporação, ele entrou em transe e começou a dar passagem para um espírito, uma comunicação espiritual. E aquele espírito dizia para aquele grupo de médiuns que ele era um espírito obsessor, que ele estava perseguindo aquele grupo de médiuns, mas que aquele grupo e ele tinha relação com aquele grupo de outras vidas, de outras existências, e como ele desencarnado, perseguindo ali os médiuns reencarnados, por conta desse laço que eles tinham de outras vidas.
E ele se sensibilizou, e ele estava ali dando aquela comunicação para dizer que ele não mais era um espírito, não mais estava ali para obsediar, porque tendo em vista que ele viu que aquele grupo ali tinha modificado as suas atitudes em relação ao tempo de convivência que eles tiveram em outras vidas, ele tinha se sensibilizado com aquilo, e ele então deixa de ser, mudou, fez a transformação dele, né? A reforma moral dele. Então ele deixou de ser um obsessor e falou assim: agora eu vou cuidar da minha vida para eu me melhorar também, porque eu estou vendo que vocês estão numa condição melhor de equilíbrio, estão mais equilibrados do que eu com o que eu estou fazendo, eu estou desequilibrado. Então, como eu estou vendo que isso está me prejudicando, e pelo exemplo que vocês estão dando ali, não que aquele grupo ali fosse de anjos, de santos, não é isso, mas em relação aos erros que cometiam no passado. Então, como ele viu que aqueles erros não estavam se repetindo, ele, a partir daquele momento, ia também tomar um novo rumo na sua existência espiritual, para que ele também pudesse ali se sentir melhor e se melhorar. Então, o antídoto que Kardec fala, que ele fala nesse item 21, da assessoria dos bons e dos maus espíritos. Então, se você está num processo ali de obsessão, você está sentindo que o obsessor, que você está sendo obsediado, você vai fazer a sua mudança, você vai rever os seus atos, vai rever o seu comportamento, as suas leituras, os seus sentimentos. De duas uma, ou aquele espírito vai abandonar aquele propósito, porque ele não vai encontrar mais ressonância, ele não vai mais ter ali o teu respaldo para isso. É o caso das moscas, dos insetos, um ambiente limpo, ele não atrai mosca, não atrai inseto, via de regra, né? Rato, nada disso. Urubu, naqueles terrenos baldios, não, porque está limpinho. Então, ele vai se afastar, ele vai procurar um outro canto, ele vai procurar um outro encarnado que tenha ali afinidade pelo pensamento, pelos gestos, pelos atos, pelos comportamentos, para que ele continue aquela obsessão. Ou ele vai se modificar. Então, de alguma maneira, você vai resolver o seu problema. Ou o espírito vai se afastar de você por incompatibilidade fluídica, né, dos fluidos, ou ele vai também te acompanhar e, ao invés de ser um espírito do mal, um espírito obsessor, um espírito imperfeito, porque não existe espírito do mal, né? Ou ele vai deixar vai buscar ali uma modificação, não é isso, Alexandre? É verdade. O Emmanuel, na obra Justiça Divina, do nosso querido Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, ele tem uma mensagem que ele diz mais ou menos o seguinte: a água cristalina, ministrada gota a gota, transforma o jarro de vinagre. Essa mensagem, ela, na nossa modesta análise, ela traz uma lição muito interessante. Porque uma das grandes dificuldades que a criatura tem é de correlacionar a necessidade dessa transformação, dessa reforma, como você coloca sempre muito bem, e o nível de esforço que eu tenho que fazer, como se isso fosse um resultado imediato, né? A transformação que eu preciso fazer é enorme. Então o esforço também tem que ser enorme para já. Não. Na verdade, é o esforço a cada dia, cada passo que você dá, você homeopático, né? Homeopático. Então a água cristalina, ministrada gota a gota, é um jarro de vinagre. Aí você pega ali todo dia, bota uma gotinha de água, e uma hora aquela água que está ali na jarra já não vai ser mais aquele vinagre anterior. É verdade. Então, amigos ouvintes, encerrando aqui o item 21, nós, como Kardec coloca aqui para a gente, nós possuímos o antídoto, porque existe esse fluido vital positivo, bom, dentro de nós, que é criador, que é da vida, que nos alimenta espiritualmente. E aí é o que nós vamos fazer desse abastecimento desse fluido. Se a gente utilizar o corpo e a nossa vida de uma forma positiva, a gente vai estar ali renovando aquele fluido de alguma maneira. É óbvio que uma hora ele vai se extinguir por conta do nosso tempo de vida. Mas ele gera saúde para nós. Saúde
espiritual e saúde material. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo o estudo da obra Gênese, no capítulo 14, os fluidos. Encerramos aqui o item 21. Eu, Alexandre Almeida e o nosso Pablo aqui também conosco na técnica. E agora, Alexandre, amigos ouvintes, nós vamos iniciar o item 22, e no capítulo 14 ainda, e ele tem o subtítulo, né? Explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. Será que existe fato sobrenatural? Kardec, nós já estudamos lá no dos Milagres, né? Ele já fala sobre isso. E aqui ele abre mais uma vez essa argumentação. Então ele diz o seguinte: o perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínuo contato com os desencarnados. É por ele, enfim, que ocorrem com o homem fenômenos especiais que não têm sua origem na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. E aí, continua aqui Kardec. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual, que também se pode chamar de vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, muitas vezes a contragosto, assim como da vista sonambúlica. Então aqui, Alexandre, Kardec vem falar mais uma vez sobre o perispírito, que é esse laço de união entre o espírito e a matéria, e a forma com que os espíritos, a forma com que a gente vai ter a sensibilidade, a percepção do mundo espiritual através do perispírito. E ele cita aqui, por exemplo, a dupla vista, né? e a vista espiritual. E nós temos uma coisa é você poder ver o mundo espiritual, né? Você olha e vê o que está acontecendo. E a outra questão é você ter assim um insight, é você ter uma premonição, né? Mas tudo isso é uma faculdade física, orgânica, que passa também pela condição perispiritual nossa, não é isso? Exato. É interessante. Dupla vista, né? Você me permite, nós, nesse subtítulo, Kardec coloca novamente o termo sobrenatural, que é importante para que a criatura humana compreenda que naturalidade será tudo aquilo que está ao nosso alcance, o nosso conhecimento. Não é verdade? Sim. Então o Espiritismo vem justamente explicar que aquilo que geralmente nos foge à percepção, quando tem uma causa, né, e essa causa ela é naturalmente explicável, deixa de ser sobrenatural, né? Ela é natural. Tem um detalhe, né? Uma coisa é o espírito que está materializado, né, que se materializa na nossa frente, que qualquer um pode ver. Isso. É um fenômeno de materialização, aquele espírito ali vai fazer aquele fenômeno de materialização, e até o Leon Denis trata bastante lá no Invisível. Uma outra coisa é você ter a possibilidade de ver aquele espírito não materializado, mas de vê-lo realmente como uma dupla vista, como uma vista espiritual. Certo. A questão é, todos esses fenômenos, compreender Sim. que não há nada de sobrenatural. Ou seja, existe, né, recursos e elementos que explicam e justificam o fenômeno. Essa é o primeiro capítulo que eu acho que... não existe o fantástico, isso, maravilhoso, sobrenatural. Exatamente. Tudo tem uma explicação científica, física, orgânica, material. Perfeito. À medida que alcançamos esse entendimento, a nossa postura diante desses fenômenos já muda. O nosso comportamento, não só sob o aspecto doutrinário, né, mas também socialmente, no dia a dia, no cotidiano. Né? Porque quantas pessoas, espíritas ou não,
dotados da mediunidade se deparam com determinados fenômenos e muitas das vezes pela falta do conhecimento, olha o que nós acabamos de dizer, espíritas ou não, porque curiosamente nós temos muitos companheiros, né, no movimento espírita que por razões tais e quais, não tendo acesso ou até mesmo desinteresse pelo estudo, muitas vezes se assustam, muitas das vezes não querem ou tomam a conta de outras explicações da causa desses fenômenos e aí perdem a oportunidade de compreender. E não estamos aqui, meus irmãos, em nenhum momento criticando ou julgando. Estamos apenas relatando. Nós sabemos que esses fatos acontecem. Então, nesse momento, é importante se dar a oportunidade de ver que isso são fatos naturais. E aí, para o momento que a criatura humana, que está fadada ao progresso, ela tem acesso à informação e ela compreende, né, o que fazer, quando fazer, por que fazer, onde fazer, ele se torna, na verdade, mais fortalecido e as suas vibrações, olha a lição, os seus pensamentos mudam, a sua sintonia muda e aí a assistência dos bons espíritos virão ao encontro dessa criatura para enriquecê-lo e protegê-lo, né, e preservá-lo, melhor dizendo. Isso. E agora, isso também, né, Alexandre? Isso tem a ver com o fato de a mediunidade, a possibilidade desses fenômenos, como ele diz aqui, o da dupla vista, ou vista espiritual. Mediunidade, esse fenômeno, eu só vejo se eu for uma pessoa do bem, uma pessoa... Como é que funciona isso? A mediunidade está relacionada ao caráter, à evolução moral do médium? Não necessariamente. É um fenômeno, como nós chamamos, natural. E sendo natural, qualquer criatura está passível dessa experiência. E nós estamos aprendendo nesse capítulo que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Isso. Estamos aprendendo que existe um elemento, né, natural, que justamente que é o fluido, né, o perispírito, né, que é justamente o corpo espiritual da criatura, que vai justamente transformar como um agente que vai proporcionar essas experiências. Então, se existe a questão dinâmica, mecânica, material, que explica o fenômeno, a questão do bem e do mal, da moralidade ou da imoralidade, são elementos à parte. Ou seja, todos nós estamos sujeitos ao fenômeno, né? E nós podemos, depois, mais adiante, trabalhar melhor essa questão. Mas, objetivamente, como você lembrou bem, não. Não é uma questão que, ver espírito só quem é um espírito iluminado, ou só passa por ter dado experiência quem não é uma boa pessoa. Não. Todos nós estamos passíveis. Estamos sujeitos à manifestação. É óbvio que o caráter moral do médium vai potencializar lá o fenômeno dele e os espíritos. Isso vai ser um diferencial, mas o fenômeno em si todos nós estamos sujeitos. Exatamente. Continua Kardec aqui no item 22, do capítulo 14. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações não localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais, pelo sentido espiritual, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispiritual. No homem, esses fenômenos são a manifestação da vida espiritual. É a alma que atua fora do organismo. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido espiritual, ele não vê pelos olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, ele os dirija em direção ao ponto em que chama a sua atenção. Ele vê pelos olhos da alma, e a prova disso é que vê tudo também com os olhos fechados e além do alcance da sua visão. Então é uma faculdade física, orgânica, tem a ver lá com a glândula pineal, que é de alguma forma ali aquele órgão que vai estar residido ali essa, entre aspas, essa faculdade, essa possibilidade, mas ainda que material, a faculdade, o fenômeno é espiritual e faz com que aquele homem, aquele médium,
ele tem ali o contato e a relação com o mundo espiritual. E quando ele diz aqui, vê pelos olhos da alma, muitas vezes o companheiro ele pode ter uma deficiência ou auditiva ou visual, mas nem por isso ele deixa de ser médium. Ele vê, ele ouve o que está acontecendo no mundo espiritual. Não é isso, Alexandre? Exato. Como foi bem colocado no parágrafo anterior e ressaltado por você, os órgãos físicos, naturalmente, eles são vias, né, pelos quais o médium está apto à percepção dos fenômenos. Entretanto, por serem limitados, muitas das vezes, ou não necessariamente, são por esses órgãos que nós vamos registrar. Por ser, né, de caráter espiritual, será a alma que irá, na verdade, registrar tudo isso, ainda que encontrando os limites. E nós já tivemos a experiência desse testemunho de uma médium, uma companheira deficiente auditiva, na reunião. Aí ela se sentia mais à vontade, às vezes, em tirar o aparelho auditivo. E sem o aparelho auditivo, ela não escutava nada. E aí, numa determinada sessão, quando acabou, ela estava radiante pelo trabalho produtivo, mas porque ela contribuiu com o nosso aprendizado, narrando a experiência que ela teve de ter ouvido a comunicação dos espíritos, né? Espíritos, mesmo com o ouvido físico, acusando surdez profunda. Então, e através do perispírito, né, que ela vai ter essa percepção e essa captação, essa possibilidade, né? Exato. Não tá ainda que é uma faculdade orgânica, ela não está ligada exclusivamente aos aparelhos do corpo físico. Isso, o corpo físico não vai ser o... Não é porque de perispírito para perispírito. Perispírito para perispírito, bem essa relação. E isso é interessante, né, o Alexandre e amigos ouvintes, né? Porque é uma coisa que você se perguntaria, como é que ela conseguiu? Aconteceu algo sobrenatural aqui, fantástico. Mas aí tem essa explicação que, ainda que o corpo físico, aquele órgão do corpo físico, do ponto de vista material, ele esteja danificado, ele não tenha ali, não esteja no ápice da sua utilização, né, com todos os seus recursos, mas a faculdade de ouvir que está inserida, que na verdade não é uma comunicação de pensamento, né? Isso. Esse ouvir é porque aquele espírito vai irradiar um pensamento e através do perispírito dela, de perispírito para perispírito, ela vai captar aquele pensamento. Então o ouvir é um ouvir assim, não é que ela esteja... Mais como um sentimento, né? Não é que o ouvido dela passou a funcionar só ali na relação, na atividade, na reunião mediúnica. Não, é que ela captou aquilo ali de perispírito para perispírito através do pensamento. Coisa que do ponto de vista material, ela não conseguiria fazer quando se relaciona com os encarnados, né? Perfeitamente. E aí, concluindo... Aí nós vemos a maravilha do aprendizado, né? Sim. Porque muitas vezes os nossos ouvintes em casa, às vezes tem uma pessoa com alguma limitação física, que tem uma determinada experiência e se assusta ou tem algum outro tipo de postura, de preocupação, né? Então é importante essa oportunidade que nós estamos tendo aqui também por isso. Com certeza. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Agradeço ao Pablo também e a todos os ouvintes que nos acompanham. E até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a
paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Amados ouvintes e amados internautas, amadas ouvintes e amadas internautas, nós continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Continuamos o estudo, estamos na segunda parte, no capítulo 2, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os espíritos felizes. Nós já iniciamos esse estudo, já relatamos que é com o depoimento e a trajetória do espírito Samson, que está neste capítulo dos espíritos felizes. Samson é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que desencarnou no dia 21 de abril de 1862, depois de sofrer atrozes padecimentos, e ao prever a sua morte, ele escreveu uma carta a Kardec e pediu que quando ele desencarnasse, ele, Samson, Kardec fizesse uma autópsia espiritual, a expressão do próprio Samson, para que ele pudesse ser útil ainda à doutrina, porque ele se considerava, na humildade que o caracterizava, um servidor de pouca valia para a doutrina. Então queria, neste momento em que se despedia da encarnação, ele queria fazer alguma coisa de útil à encarnação. Ele pede aos bons espíritos, a todos os companheiros ali da sociedade, do próprio Kardec, também a São Luís, que nós sabemos é o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, que o inspirem na encarnação subsequente, ou seja, na nova encarnação dele, porque ele andava preocupado. Vejam como um espírito avançado, evoluído, se preocupa já com a encarnação subsequente. Nós vemos aqui a humildade dele e, naturalmente, nós vamos conferindo essas outras atribuições, esses outros atributos especiais, particulares de espíritos evoluídos, à medida que nós formos agora detalhando o que já vimos num quadro geral, mas detalhando agora as perguntas, nesse caso que é tão particular, é tão raro, de um espírito ainda diante do seu corpo insepulto, ali na câmara mortuária, responder as perguntas. E, portanto, nós vamos agora detalhando. Ele desencarnou no dia 21 e na câmara mortuária no dia 23 de abril de 1862, Kardec e outros companheiros da Sociedade Espírita de Paris foram até a câmara mortuária e eles naturalmente evocaram o Samson, o senhor Samson. E então ele disse: atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Nós vemos aqui já a lucidez do espírito. Então Kardec diz: meu caro senhor Samson, estamos cumprindo aqui um dever, com satisfação vos evocamos o mais cedo possível, ele tinha pedido isso, depois da vossa morte, como era do vosso desejo. E ele responde: é uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo. Ele estava ali cumprindo um desejo de servir mais à doutrina naquele momento extremo. Ele estava se despedindo realmente do plano material, mas ele, com a consciência da gravidade do momento, ele disse que estava tremendo, porque estava receoso, porque se julgava fraco. Então Kardec apresenta a pergunta subsequente. É com relação às dores, se ele ainda sentia as dores. Queria saber como é que ele se achava, ele, Samson, se achava naquele momento, 2 dias após o seu corpo deixar de funcionar. Nós vamos aqui observar que ele ainda não estava completamente desencarnado, porque ainda estava ali
junto do corpo, porém já estava desligado do corpo. Tecnicamente ele estava desencarnado, mas ele ainda estava ali presente junto ao corpo e interagindo, coisa raríssima, ali com os seus companheiros de Sociedade Espírita de Paris. E ele diz com relação às dores, ele diz: a minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. O espírito que se desliga do corpo e tem essa consciência, ele, na verdade, não sentia mais as dores, porque em alguns casos os espíritos sentem ainda a repercussão, uma espécie de memória das dores no corpo físico. E então ele diz: a passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível. Nós já estudamos isso, que é aquela fase necessária, obrigatória de perturbação. Ele diz: a passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Naturalmente ele fez esse pedido, foi ouvido, mas porque ele tinha conquistas espirituais e morais. Por isso que ele foi atendido e não foi privado da sua lucidez. E ele responde na pergunta seguinte que Kardec lhe faz, com relação ao fim de quanto tempo ele tinha recobrado a lucidez das suas ideias. E ele responde: ao fim de 8 horas. Depois que o corpo dele deixou de funcionar, 8 horas depois, ele já estava lúcido. Ele diz: ao fim de 8 horas, Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Naturalmente que aqui ele estava pedindo uma coisa que iria ser de grande utilidade para a doutrina, como está sendo até hoje para todos nós, e ele tinha créditos espirituais, morais para isso. Depois Kardec pergunta a ele se ele está já consciente, certo, de que não pertence mais ao mundo material. E ele diz, no caso afirmativo, como comprová-lo, indaga Kardec. E o senhor Sanson responde: certamente eu não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito e a minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Desejara poder falar a meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Nós vemos aqui também a lucidez de Sanson, e uma questão aqui muito interessante é que ele diz: ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, e estarei ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade. Exatamente ele fez isso, pôde fazer isso, cumpriu isso que estava dizendo, e Kardec não só testemunhou, como colocou a mensagem, a lei do amor que Sanson deu para Kardec, que Kardec incluiu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 10. Ainda ali na Câmara Mortuária, Kardec perguntou a ele, e temos aqui também a preocupação do pai para com o esclarecimento dos filhos, mas eles não quiseram acreditar.
diz o próprio Sanson. Kardec então pergunta sobre como ele se sente estando ali ao lado do próprio corpo morto. Ele diz: meu corpo, pobre, mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Nós sabemos que o corpo é um instrumento para a nossa evolução. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem compensador. Por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Nós vemos aqui que é a lei do mérito. Ele estava aqui usufruindo dessa condição que ele diz que era uma situação bem ditosa, exatamente porque ele não só já tinha adquirido os valores morais e espirituais, como ele também estava bendizendo o sofrimento físico, porque ele então foi, a cada etapa, foi conquistando essa possibilidade, essa situação bem ditosa, como ele diz, bem ditosa. Nós estamos aqui também muito ditosos, estudando juntos. Eu sou Nádia do Couto Vale, este livro, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte, no capítulo 2, no qual Kardec trata dos espíritos felizes, e estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Na sequência dessa autópsia espiritual, nós vemos aqui Kardec indagando a ele sobre as faculdades. Nós já observamos no encontro anterior que Kardec, por questões metodológicas de pesquisa rigorosa, ele tem uma faixa de indagações, de forma que nós podemos, até se quisermos, nós podemos fazer uma planilha. Os espíritos felizes têm tal ou qual a reação com relação às suas faculdades, ao corpo que está ao lado, a lucidez quando despertaram, e assim subsequentemente. E ele aqui pergunta ao Sanson como é que ele, conservando as suas faculdades, se sentiu. Kardec quer saber se ele conservou as faculdades até o último instante em que estava encarnado. E Sanson responde: sim, até o último instante. O meu espírito conservou as suas faculdades, e quando eu já não mais via, pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória. Nós vemos aqui que todos, até ouvimos pessoas de um modo geral que nem têm um estudo da doutrina espírita, elas dizem que no instante finalíssimo da nossa encarnação, as pessoas dizem um filme na nossa cabeça, no nosso pensamento, em que ali nós vemos aceleradamente tudo o que aconteceu na nossa encarnação, na nossa existência. Então ele diz: toda a minha existência se desdobrou na memória. A memória aqui, naturalmente, é a memória perispiritual, onde fica gravado tudo que nós fazemos, dizemos e pensamos durante toda a nossa existência. E ele diz: toda a minha existência se desdobrou na memória, e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco, como faço agora. Vejam que a preocupação dele era sempre de servir, de oferecer o máximo de si para servir a doutrina. Ele diz: em seguida, pedi a Deus que vos protegesse, para que o sonho da minha vida se completasse, ou seja, fazer aquela autópsia espiritual. Kardec então indaga na sequência se ele teve consciência do momento em que o corpo exalou o último suspiro, ou seja,
acabou mesmo de funcionar. E então Kardec quer saber o que se passou convosco nesse momento. Que sensação experimentastes? E ele responde: parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, o desconhecido, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Nós vemos qual de nós não desejaria ter essas sensações, estas visões após a desencarnação. Para isso é preciso que nós estejamos atentos no esforço sagrado da evolução para nos construirmos como seres morais e espirituais cada vez mais aperfeiçoados, mais ligados a Jesus, ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, evidentemente, a Deus. Então, Kardec pergunta que sensação ele experimentou e o que se passou com ele naquele momento exato, se ele tinha consciência do momento em que o seu corpo efetivamente deixou de funcionar. E ele responde: então, parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, o desconhecido, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia, e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. É muito emocionante aqui o que nos oferece essa autópsia espiritual do Sr. Sanson, um espírito ao qual nós estamos agora agradecendo por essa iniciativa, por esse serviço inestimável à doutrina espírita. Mais à frente, Kardec então faz uma outra pergunta. Aliás, a última pergunta dessa autópsia espiritual. Ele pergunta: tendes ciência do que pretendo ler sobre a vossa campa? Kardec então queria fazer um outro teste, o seu espírito investigativo, a sua mente de cientista, queria ali fazer mais um teste. E como Kardec estava pensando ler, tinha um texto para ler sobre a campa, então Kardec perguntou se ele estava conseguindo ler a mente, se ele, Sanson, estava conseguindo ler a mente dele, Kardec. Tendes ciência do que pretendo ler sobre a vossa campa? E então o próprio Kardec diz aqui numa nota: apenas pronunciadas as primeiras palavras sobre o assunto, o espírito respondeu sem que eu terminasse. Também respondeu, sem interrogação alguma, a certa controvérsia suscitada entre os assistentes sobre se seria oportuno ler esta comunicação no cemitério, achando-se presentes pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. Portanto, ali havia outras pessoas não espíritas, algumas pessoas estavam discutindo, pensando se seria ou não conveniente que Kardec lesse o texto que tinha preparado, e o espírito Sanson estava tão lúcido que era capaz de ler o pensamento de Kardec. Então respondeu: sei, meu amigo, e sei, porque tanto vos via ontem como hoje. Que grande é a minha alegria. Obrigado, obrigado. Falai, respondendo à pergunta mental que estavam fazendo ali sobre a conveniência de Kardec ler. Então ele diz: falai para que me compreendam e vos estimem. Nada tendes que temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois,
para que os incrédulos tenham fé. A Deus, falai, coragem, confiança, e oxalá meus filhos possam converter-se a uma crença sacrossanta. J. Sanson, ele assina. Kardec, então, acrescenta, porque está terminada a autópsia espiritual, Kardec, então, acrescenta, dando informações do que aconteceu na sequência. Kardec diz: durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estágio da vida, se bem souberdes viver. É uma felicidade, se bem a merecerdes e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos, e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um imenso mal. A terra me seja leve. Nós vemos aqui que ele se despede de uma forma tão gloriosa, tão altiva, tão digna, tão superior, inclusive não só respondendo às perguntas, mas ditando aqui a sua despedida do plano material e recomendando coragem, boa vontade, suportarmos as nossas provações, não nos apegarmos aos bens terrenos e a orientação de que não podemos sempre ser felizes, aproveitar, usufruirmos das coisas, tirando de outrem o bem-estar, de outras pessoas o bem-estar, e sem fazermos a essas pessoas um grande, imenso mal. A grande lição de Sanson permaneça conosco hoje e sempre. Que a paz de Jesus também permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.